Olá, bem-vindos de novo ao nosso canal Erramos. No último vídeo, eu deixei aqui uma questão no ar. Se é possível eu ter uma forma de determinar o que é certo e o que é errado, quanto às minhas preferências. As formas de determinar o que é certo ou errado em relação ao mundo, a gente vai ter que discutir mais pra frente. Existem montes de detalhes, existem montes de questões pequenas. É um assunto bastante complicadinho. Eu vou passar por cima de algumas coisas, eu vou entrar em alguns detalhes, eu vou passar bem devagar muitas dessas questões, porque existe muita coisa aí. Mas a questão de determinar o que é certo e errado sobre as nossas preferências, em especial porque a gente não tem uma resposta que todo mundo concorde, ou melhor, a gente não tem uma resposta em que todos os grandes especialistas sérios concordem. Eu vou responder rápido, porque no fundo essa vai ser a resposta. Algumas pessoas vão te dizer que sim, existem grandes sistemas morais sobre os quais a gente pode se basear. Livros religiosos ou grandes sistemas morais. E sim, você pode basear sua moral nessas fontes e chegar a conclusões a partir delas. Infelizmente, muitos desses textos têm incoerências e em uma parte defendem uma coisa, em outra parte defendem outra. E isso é usado por proponentes de várias religiões simplesmente para defender o que eles preferem. Muitas vezes, inclusive, indo contra o que a figura central da religião deles dizia com mais veemência. Então você vê montes de cristãos afirmando coisas que são exatamente o oposto do que Cristo defendia, para dar um exemplo. Aliás, isso é extremamente comum. Se as pessoas se dessem o trabalho de ler o Novo Testamento, elas veriam que a quantidade de coisas que as pessoas que se dizem cristãs defendem tem uma quantidade enorme que são exatamente o oposto do que Cristo dizia. Mas o que importa pra gente aqui é que você poderia basear a sua moral nos ensinamentos de Cristo? Pode. Isso vai te dar uma base, a partir daí você pode tentar decidir o que seria certo e errado em cada situação. Você pode ter um outro sistema moral. Confúcio propôs uma série de questões morais. Você pode ir a outros grandes pensadores e basear seu sistema moral nisso? Pode. Nada de errado, você vai ter respostas. Você vai ter respostas que são universalmente aceitas? Não. Você pode também ir por outro lado, dizer que nós temos algumas questões morais que são intrínsecas do ser humano. Nós sabemos, nós temos uns instintos básicos de não ferir o outro, há exceções de psicopatas, nós temos um instinto básico de empatia, de cuidar um dos outros, de cuidar inclusive dos animais. A maior parte de nós tem vários instintos básicos que são bons. A gente também tem instintos ruins, mas a maioria de nós tem um instinto de quando a coisa é certa ou errada. E você poderia querer basear seu sistema moral nesses instintos básicos. Pode. Você pode basear nos seus instintos básicos. De novo, não é um sistema universal. Os seus instintos básicos podem diferir de outras pessoas e vai diferir de grandes sistemas morais que a gente tem por aí. Então, essa definição do que é melhor, essa definição do que é certo e errado no que tange a preferências, existem formas da gente discutir isso. Os filósofos, inclusive, discutem se a gente deveria ter um sistema matematizado onde tem algum tipo de conta que a gente tenta maximizar alguma coisa, obter o melhor resultado, fazer todas as contas e fazer isso, ou se a gente deve simplesmente seguir uma série de regras rígidas que dizem que a gente não pode fazer certas coisas, ou se a gente deveria ter um sistema de virtudes, não regras rígidas, mas um sistema de virtudes onde eu procuro viver de acordo com certas virtudes. Todas essas são soluções possíveis. Mas eu não tenho como dizer para vocês qual delas está certa. Eu poderia dizer qual que eu prefiro. Eu até tenho uma opinião sobre o que fazer. Eu posso voltar a falar sobre isso mais para frente, quando a gente estiver mais bem situado no canal. Mas o fato é, a gente está procurando aqui respostas confiáveis, respostas que não dependam da nossa subjetividade, porque nós erramos.
E ao saber que nós erramos, e pessoalmente a minha parte da minha resposta sobre como deveria ser a minha escolha de preferências também tem a ver com o fato de que a gente erra muito, e por isso talvez algumas regras até sejam importantes, mas como nós erramos e não há um sistema em que as grandes mentes que se dedicaram ao assunto concordem, então a gente vai ter que deixar esse problema em aberto. Podemos voltar a questões em aberto, podemos debater questões em aberto, apresentar melhor cada lado, claro. Aliás, sugestões sobre o que falar aqui são muito bem-vindas. Vocês podem, inclusive, trazer coisas sobre o que está acontecendo no dia a dia, perguntar, e eu vou gravar vídeo sobre isso. Mas, por enquanto, nessa questão de como escolher o que é melhor nessas nossas preferências, vamos ter que ficar em aberto. Porque nós erramos, eu não tenho uma resposta final, somos humanos. Obrigado.